bom dia. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que para mim é um presente poder levar essa informação. Meu nome é Fabiana Albano, eu sou diretora técnica do IBAP São Paulo, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Estou atual diretora de Relações Institucionais do CREA São Paulo. Também estou como diretora institucional no IBAP Nacional, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias no âmbito nacional, e sou conselheira adjunta representando o CREA São Paulo na BNT. Tudo isso para falar para vocês sobre perícias de engenharia e arquitetura. Então, primeiro, como já disse, agradeço a oportunidade aqui da CEAM e vamos ao que interessa, né? Perícia de engenharia e arquitetura. Aqui no nosso segundo slide, eu dou uma pincelada no que é, primeiramente, a perícia judicial e arbitral. Porque na perícia de engenharia, eu vou falar perícia de engenharia, mas que engloba arquitetos e engenheiros, tá? Só para ficar de uma forma mais didática. A perícia de engenharia, ela pode ser no âmbito judicial ou extrajudicial, né? Então, vamos começar falando das perícias judiciais, que incluem as perícias também arbitrais, né? São as avaliações para leilões, devido à penhora, existe um processo, existe uma lide. Então, existem duas partes que estão litigando e é necessário um conhecimento técnico de engenharia para resolver um problema que está ali dentro desse assunto da lide, né? Então, a gente tem dentro desse contexto as avaliações de bens para leilões. Normalmente, quando existe uma execução, uma dívida dentro dessa lide, precisa ser leiloado um imóvel ou uma máquina, equipamento, um bem, né? E para isso, o juiz nomeia um perito judicial. Também tem as questões para avaliação das desapropriações, dissoluções empresariais, partilhas de bens na questão de família, né? Tem várias questões aí que a gente pode incluir as avaliações judiciais, né? Os processos também podem envolver incorporações, compra e venda de imóveis, discussões contratuais, né, de compra e venda com relação a valor, contratos de construção civil. Então, vamos supor, um prestador de serviço ou uma construtora entrega um serviço e a parte que recebe, descontente, entra com processo judicial, o juiz não tem capacitação técnica para avaliar se aquele serviço foi ou não entregue a contento de acordo com o que se espera dele, né? Com relação a desempenho, funcionalidade, vida útil, se está dentro dos parâmetros de que se aceitaria aquela prestação de serviço. Então, ele também se auxilia de um engenheiro, um arquiteto, para fazer essa análise técnica. Também tem as questões de análise, isso é uma coisa que eu gosto de falar nesse tipo de palestra, porque é pouco conhecida dos nossos colegas, né? Que são as avaliações de violação de patente. Hoje nós temos aí a inovação transbordando, né? Somos nós que somos os principais agentes nesse sentido, né, de descobertas, e no INPI são feitos os registros de propriedade intelectual. Para isso, a gente precisa de uma série de protocolos que é necessário termos um conhecimento técnico de engenharia, né, nas questões das patentes, porque a gente precisa descrever a inovação. E o que acontece? Os advogados estão tomando à frente, uma coisa assim que é nossa, porque a descrição técnica de uma patente, de uma inovação, é uma questão de engenharia, né? E temos aí agentes advogados que estão fazendo isso, e quando chega na perícia judicial,
descobrimos, nós peritos engenheiros, fragilidades nessa descrição, que muitas vezes essa descrição é insuficiente tecnicamente para proteger aquela patente. Então, aí eu gosto de tocar nesse assunto, tanto no judicial quanto no extrajudicial, porque violação de patente é um ramo para engenheiro e nós vemos aí que nós não estamos participando ativamente desse processo, né? A gente tem também as perícias de divisas de imóveis, né? São aquelas questões que o vizinho invade o terreno do outro vizinho e isso vira um problema de divisa, né? Análise de documento e etc., que a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui para frente. Então, as perícias judiciais, elas ficam, conforme esse slide aqui, que eu acho ele bem didático, numa questão que a gente chama de engenharia legal, né? Nós temos a área do direito e a área de engenharia e arquitetura. A perícia entra exatamente nessa interface entre o direito e o técnico, engenharia e arquitetura. Então, aqui a gente fala que a engenharia legal é a parte da engenharia e arquitetura que atua na interface técnico-legal, envolvendo avaliações e toda a espécie de perícia, que nós temos aqui referenciada a NBR 14653, parte 1. E tenho aqui também uma novidade, que aqui ela está em revisão, mas eu já posso falar para vocês que mês passado a gente teve aí a publicação dessa norma, que é a norma de perícias de engenharia na construção civil. Então, está aqui uma novidade que foi uma norma bastante trabalhosa de fazer essa revisão, porque era uma norma muito antiga, de 96, muita coisa aconteceu dentro da perícia, né, de construção civil. Então, ela foi bastante estudada, bastante debatida, muitas pessoas envolvidas, anos e anos de discussão, mas a gente conseguiu aí um consenso e é um trabalho que quem quer atuar na perícia, seja judicial, seja extrajudicial, precisa conhecer essa norma, que a gente vai falar dela também um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá, perícia judicial e arbitral, como é que funciona isso, né? Aqui nesse slide, eu coloquei um esquema simplificado de como que funciona esse processo da perícia judicial, né? Como que é esse procedimento da perícia judicial? Primeiro, a gente tem lá o processo, um juiz de direito, que é quem vai julgar toda a questão, né? E temos as duas partes. O autor, que pode ser chamado de exequente, requerente, expropriante, dependendo do tipo da ação, e temos o réu, que pode também ser chamado de executado, requerido, expropriado, dependendo do tipo da ação, né? E aí, no meio, temos o perito judicial, que somos nós, os engenheiros e arquitetos, né? O que acontece? Aquilo que nós falamos, dentro daquele processo existe uma questão técnica a ser debatida, que o juiz não tem conhecimento e nem deveria ter, porque a formação dele não é engenharia e arquitetura, e ele precisa, então, nesse caso, do auxílio de um engenheiro ou arquiteto de confiança, que é nomeado por ele. Essa nomeação ela é baseada... Como é que esse juiz acha esse profissional, né? Aqui em São Paulo, nós temos o cadastro dos auxiliares da Justiça. Então, você tem que entrar no site do Tribunal de Justiça, dentro do cadastro dos auxiliares da Justiça, e seguir lá os procedimentos de inclusão de documentos, informações, para que você fique, vamos dizer, no banco de dados do Tribunal de Justiça, para que os juízes acessem esse banco de dados e dentro do que você colocou como sua especialidade, ele seleciona de acordo com a necessidade da lide que ele está precisando resolver tecnicamente, né? E aqui nesse momento eu acho muito importante eu salientar o seguinte: nós como engenheiros e arquitetos, nós temos atribuições. Esse cadastro que nós fazemos para o Tribunal de Justiça é um cadastro declaratório. Então, nós que preenchemos lá quais são os tipos de serviço que nós podemos prestar. Então, nesse momento, até como diretora do CREA, eu acho importante entender a responsabilidade da nossa atuação.
nós temos atribuições. Não declarem o que não é de atribuição, né? Isso é uma questão muito importante, até porque nós estamos trabalhando com o Tribunal de Justiça. Requer aí uma responsabilidade. Além de Tribunal de Justiça, nós estamos lidando com vidas das pessoas. Então, eu acho que é importante a gente salientar que ter atribuição para atuar em determinadas questões é essencial, né? É ético e é responsável. Então, nesse cadastro, nós vamos lá e inserimos. Então, temos o juiz, as partes e o perito, voltando aqui para a questão das perícias judiciais. O perito, ele vai, através da sua nomeação, o juiz muitas vezes, primeiro arbitra honorários e te chama para atuar, perguntando se você pode, ou ele te nomeia perguntando quais são os honorários estimados para que você trabalhe naquela questão. Se ele te perguntar quanto que você cobra, nós lá no IBAP São Paulo e em todos os IBAPs, a gente trabalha com horas técnicas, né? Nós temos o regulamento de honorários do IBAP São Paulo e dentro que eu recomendo fortemente que vocês também consultem esse regulamento de honorários, ele fica dentro do site do IBAP São Paulo e de livre acesso. É um documento bastante conhecido pelos juízes, né? Inclusive, o IBAP São Paulo possibilita essa interface de nós técnicos com o judiciário de uma forma institucional, porque o IBAP já tem aí 45 anos de história e desde que nasceu, praticamente ele nasceu dentro do Tribunal de Justiça com os peritos judiciais. Então, nós temos aí um intangível e temos esse acesso de trocar informações com o tribunal. Então, o nosso regulamento de honorários é muito respeitado. Recomendo que vocês deem uma olhada lá nas cláusulas. E esse regulamento, ele é anualmente atualizado. Então, está sempre dentro dos parâmetros de mercado. Depois disso, a gente agenda a vistoria, sempre comunicando os assistentes técnicos, porque o que é o assistente técnico? Também é um mercado nosso de trabalho. Porque o juiz, ele nomeia o perito judicial, mas as partes, elas têm por direito que, se quiserem, indicar um engenheiro ou arquiteto para acompanhar a perícia junto com o perito judicial. Esse profissional, ele é muito importante. Por quê? Ele assiste ao perito. Importante também colocar, ele não defende a parte, né? Ele é um técnico, então nós não somos advogados. Então, ele vai fazer o quê? Trazer elementos técnicos que favoreçam a parte que o contratou. É ter o olhar cuidadoso para a parte que está contratando das questões técnicas que são relevantes e que favorecem, lógico, o contratante, que no caso o autor ou o réu. Mas também acho importante a gente colocar que não podemos mentir tecnicamente, né? Temos que ter aí uma postura técnica para poder atuar como assistente dentro do Tribunal de Justiça. Porque mesmo sendo contratado pela parte, nós estamos dentro de uma lide judicial. Temos que ter lisura, né? Claro, sem mentir, mas trazendo à tona aqueles elementos técnicos mais importantes para a parte que está te contratando, que você é o assistente técnico, e promover essa discussão com o perito, mandar documentação, né, promover um debate técnico, levantar as questões técnicas com o perito e com o outro assistente, que não é o seu oponente, mas é um colega que está fazendo o mesmo que você para outra parte. Então, o debate técnico tem que ser de alto nível, com respeito e sempre tratando de questões técnicas somente, né? Nunca extrapolar para a opinião, porque opinião nós não damos. Nós damos pareceres técnicos embasados e fundamentados, tá bom? Então, assim, depois que o perito entrega o laudo judicial, o juiz abre o prazo para as partes se manifestarem, né? Esse prazo,
o advogado tem que avisar o assistente técnico. Se o assistente técnico está contratado, é o advogado que tem a responsabilidade de falar, olha, engenheiro, arquiteto, foi publicado o laudo, foi juntado o laudo, nosso prazo é tal dia. Então, você tem ali um prazo exequível para fazer o quê? O seu parecer técnico de assistente. O assistente, ele junta um parecer técnico que pode ser concordante ou discordante do laudo pericial. Ele pode ser parcialmente concordante, parcialmente discordante. É um debate técnico, então não existe problema em parecer técnico divergente ou parcialmente divergente. Importante colocar que você está lá para exercer a sua função, E somos todos engenheiros e arquitetos, então com respeito, obviamente. Da mesma forma, aqui nesse slide de arbitragem, eu mostro que atua o tribunal arbitral. O que é o tribunal arbitral? Acho que também esclarecer isso. Tribunal arbitral é um tribunal que atua fora do Tribunal de Justiça, mas que ele tem fé. Por quê? Quando existe um contrato entre partes, dentro desse contrato existe uma cláusula arbitral, que eles abrem mão, na verdade não é abrir mão, mas eles dão aquela ênfase àquele tribunal arbitral, aquela câmara de arbitragem, já também declinada no contrato, para que se tiver alguma coisa a ser resolvida dentro daquela relação contratual, que seja feita pela via arbitral. Por que isso acontece? A via arbitral normalmente ela é mais rápida, do que o Tribunal de Justiça. Então, alguns contratos que envolvem um valor mais relevante e que o prazo, principalmente, por exemplo, em obras públicas, que o prazo é essencial para evitar a paralisação de obra e suspensão de contratos, enfim, a gente sabe que vem toda aquela questão da lei de licitações, que é um processo longo. Então, para evitar, muitas vezes, que exista essa paralisação por uma questão técnica que tem que ser dirimida, se coloca um tribunal arbitral. Não se abre mão do Tribunal de Justiça, mas tem que passar pelo Tribunal Arbitral e a sentença do Tribunal Arbitral, ela é definitiva, Na verdade, você pode ir para o Tribunal de Justiça numa questão de um contrato com arbitragem, se houver uma questão ali de procedimento que não foi cumprido, ou até uma execução de sentença. Aí você entra, no caso, a parte interessada entra com um processo judicial para executar a sentença arbitral. Vamos seguindo. Nesse slide, eu coloco aqui algumas opções de mercado de perícia de engenharia, Existem as perícias particulares e extrajudiciais, que não são as que a gente acabou de declarar aqui, que é a judicial e arbitral. A gente também tem atuação do perito, engenheiro e arquiteto, fora dos tribunais, que são as questões particulares. Por exemplo, a gente tem perícias de entrega de imóveis, o inquilino está de posse do imóvel, está devolvendo o imóvel para o proprietário contrata um perito, um engenheiro arquiteto, para fazer uma vistoria e um laudo sobre as condições. Isso assegura ao proprietário que, se houver danos que, quando da entrega, não existiam, ele entre também com uma ação pedindo indenização daqueles danos, E depois vai ter a perícia judicial também. Mas muitas vezes essas coisas elas se resolvem extrajudicialmente. Um laudo, um parecer técnico fundamentado, ele possibilita que as partes se componham e evite gastos desnecessários e também desgastes desnecessários entre as partes, A gente tem também, quando vai fazer um empreendimento, existe aquela vistoria de vizinhança, que também são os engenheiros e arquitetos que têm que fazer, Temos também questões envolvendo contratos de engenharia, não necessariamente judiciais, que se a parte apresenta um parecer, ela abre oportunidade para outra parte consultar também um técnico, mostrar aquele parecer e se compor,
Temos também questão de transferência de propriedade. Às vezes um imóvel está sendo transacionado e existe uma divergência com relação ao valor. Então, é contratado um laudo pericial de avaliação de imóvel, né? E aí possibilita esse debate técnico entre técnicos, né? Porque normalmente isso é feito, os contratos são feitos pelos advogados que não possuem expertise técnica, e aí eles se auxiliam também de nós técnicos para oferecer esse trabalho para possibilitar um acordo, né? As mediações, os acordos são feitos baseados em documentos técnicos fundamentados, feitos por nós, engenheiros e arquitetos, né? A gente tem também as avaliações para o mercado creditício, que são as avaliações para garantias, né? Muitas vezes você está lá fazendo um negócio onde você dá um bem como garantia daquele negócio. Então, tem que existir um laudo fundamentado científico, baseado em normas técnicas que garantem que aquela garantia, garantem a garantia, mas assim, que dão o suporte técnico, embasamento técnico, para que aquela garantia de fato esteja dentro do que está sendo apresentado. Não é declaratório, essa minha garantia vale 1 milhão. Não, está aqui, ó. Eu tenho um laudo técnico fundamentado de um engenheiro, de um arquiteto, com a RT recolhida, que segue os preceitos normativos, que te garantem que isso que eu estou te proporcionando como garantia do negócio vale o que eu estou declarando, né? E isso também é feito pelos bancos. Quando você procura um banco para fazer um financiamento imobiliário ou para pedir o crédito imobiliário ou qualquer crédito e precisa da garantia, o banco contrata também o engenheiro avaliador para trazer esse documento para fundamentar que a garantia está embasada e evitar que existam fraudes, que existam qualquer tipo de subterfúgio para conseguir um crédito e depois não ter como segurar aquele crédito no caso de falta de pagamento, né? E a gente tem também hipotecas, né, que são garantidas também através dos nossos laudos. Temos questões administrativas, que são aquelas aplicações de seguro. A seguradora, quando ela vai fazer uma apólice, vamos supor, de uma fábrica, né? A fábrica quer fazer um seguro. A gente precisa fazer análise técnica. Por exemplo, o seguro, ele pode garantir contra incêndio. Qual que é o risco? Aí o engenheiro, ele consegue falar, olha, se houver um incêndio, né, nesse núcleo, ele vai atingir essa área. Então, para a seguradora, é importante ela saber qual o risco envolvido técnico daquela planta, né? Qual que é a proporção que, se houver um sinistro, haverá um prêmio, por exemplo. Qual que é a chance de de ser afetado toda a planta ou parte da planta, dependendo do risco que ela está exposta, né? Também somos nós que fazemos isso. E balanços patrimoniais. As empresas, elas precisam fazer contabilmente um levantamento de ativos e passivos e etc., né, contábeis, que os contadores não sabem fazer valor de mercado segundo nós fazemos diante da data da vistoria. Eles vêm fazendo uma atualização de valor e chega um momento em que esse balanço precisa de uma atualização. E nós que fazemos esse laudo de avaliação para essa questão administrativa de balanços, né? E também base para taxações. Por exemplo, existem uma coisa que eu acho que é tranquilo de vocês compreenderem, é a questão de revisitar questões de IPTU, por exemplo. O contribuinte, ele pode pedir administrativamente a revisão do valor do IPTU baseado num documento técnico, fundamentado, feito por nós, para que seja reavaliada aquela questão da tributação do IPTU, né? Então, também somos nós que fornecemos esse trabalho. Continuando aqui, vou trazer algumas definições nesse slide sobre perícia.
né? A perícia, segundo a nova norma 13752, o que é? É uma atividade técnica realizada por profissional habilitado, desenvolvida de forma fundamentada em observância aos requisitos normativos para, isolada ou cumulativamente, averiguar, esclarecer fatos, constatar o estado do objeto pericial, verificar atendimento a requisitos e padrões estabelecidos, apurar nexo causal de eventos, né? Eventos que eu digo anomalias e outras questões que podem aparecer aí no bem, avaliação de bens, frutos e direitos. Isso é a definição de perícia conforme a 13752 de 2024. Nas questões de avaliação, avaliação é um tipo de perícia, tá? Mas a gente tem norma específica para avaliação. Tanto é que na 13752, que é a norma de perícias, ela faz referência a 14653, que é a norma de avaliação, que é dividida em 7 partes, certo? E na 14653 está escrito que perícia é atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar, esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bem seus custos, frutos e direitos. E o que é o perito? Tá vendo que aqui aparece em revisão, mas ela não está há um mês em revisão, ela já foi publicada, que é a norma de perícias, né? É uma pessoa jurídica ou profissional de nível superior habilitado, porque pessoa jurídica, inclusive no judicial, no Código de Processo Civil, hoje é permitido nomear perito uma empresa, não a pessoa física. Então, pode ser a pessoa jurídica ou a pessoa física profissional de nível superior habilitado para a realização de perícia de engenharia na construção civil, registrado no CREA ou no CAU, indicado para a realização da perícia, seja judicial, seja extrajudicial. Aí aqui, definição de assistente técnico. É a pessoa jurídica ou profissional de nível superior habilitado para a realização de perícia de engenharia na construção civil, registrado no Conselho CREA-CAU, né, indicados pela parte para orientar. E a fonte está aí, que não está em revisão, mas é a 13752, né? E o que é um laudo? Laudo é um documento técnico-científico elaborado por profissional habilitado, no qual são consignados o desenvolvimento, a análise e conclusão de uma perícia de forma escrita e fundamentada, em conformidade com os preceitos e requisitos desta norma, no caso 13752, perícia de engenharia. A manifestação escrita do assistente técnico a gente chama de parecer técnico, para não dar confusão mesmo no processo, né? Quando o perito entrega, ele entrega o laudo técnico. Quando o assistente entrega, ele entrega um parecer técnico. Também fonte da 13752, né? Importante colocar que na 13752 existem requisitos para o laudo. Dependendo do tipo de perícia, você tem requisitos a cumprir para ser chamado de laudo. Então, o laudo ele não é simplesmente um relatório, ele tem pré-requisitos para ser chamado de laudo, tá? E na 13752, de acordo com o tipo de perícia que você está vendo, existem itens mínimos que você precisa cumprir para ter o seu trabalho chamado de laudo. Isso é importante porque para não ter impugnações posteriores com relação ao seu trabalho, né? Por isso é importante conhecer quais são essas normas. Neste próximo slide, eu trago como que a norma de perícias divide a questão das perícias, de acordo, como que é, né? Porque perícia é uma infinidade de procedimentos, né? E a gente tentou organizar isso, por quê? Até por uma questão de você saber o que você está vendendo e o cliente saber o que ele precisa, né? O cliente pode ser o juiz, pode ser o advogado, pode ser uma pessoa física interessada, mas é importante quando você fizer a sua proposta de honorários ou análise de alguma coisa, você saber o que você está oferecendo, né? Qual é a necessidade da pessoa. Então, a gente divide aqui, na norma de perícias, em espécies de perícia. E a gente tem 5 espécies de perícia, né?
Temos a avaliação de bens, que já foi comentado, que existe norma própria, que é a 14653, que temos 7 partes, por enquanto são 7 partes, né? Temos o exame. O que é o exame? O exame é uma perícia feita em bens móveis, né? Então, você faz exame de documentos, você faz exame de um carro, de uma moto, de uma máquina, se ela for transportável, né? Então, isso é exame. Vistoria, que eu vou deixar por último. Possessórias e dominiais. O que são perícias possessórias e dominiais? São aquelas questões onde a gente analisa propriedade, né? Onde a gente analisa posse, divisas, né? Tudo que diz respeito à análise de limites ou de ocupação daquele solo. Isso são as possessórias e dominiais. Então, aí estão os processos de uso capião, os processos de demarcatória, processos de posse e de propriedade, né? Se você está fazendo uma questão possessória ou que você fala sobre domínio, são essa espécie de perícia. Temos também a avaliação, isso é uma novidade que a gente colocou na 13752, que é a avaliação de impactos em contratos de obras e serviços, que eu acho, assim, eu tenho uma paixão por essa espécie de perícia. Por quê? São aquelas questões de reequilíbrio financeiro de contrato, por exemplo, para analisar aditivos, né? Isso acontece muito em contratos de obras públicas, onde muitas vezes, quando é feita a licitação, a gente não tem dados suficientes e aí aparecem questões que não estavam previstas, que causam um desequilíbrio daquele contrato, né? E essa perícia, ela é muito especial, porque ela traz um fundamento técnico para que aquele aditivo seja realizado, né? Então, muitas vezes você começa uma obra, né, um melhoramento público, por exemplo, e existe ali uma questão de subsolo que não foi analisada, estou dando um exemplo, e durante a execução da obra você detecta aquele problema. Por exemplo, você tem um matacão onde você não vai conseguir fazer a fundação da forma que foi prevista inicialmente. Então, você tem um desequilíbrio naquele contrato por uma questão não prevista. Essa questão não prevista só vai ser um desequilíbrio efetivamente de contrato se tiver fundamentação. Não basta alegar, tem que ser provado. Então, essa questão dessa espécie de perícia de avaliação de impacto, de verificar eventual desequilíbrio de contrato, ou se aquele risco já estava previsto pelo contratado quando da assinatura do contrato ou não estava previsto, é uma análise técnica que tem que ser feita por um engenheiro, arquiteto, dentro das suas atribuições. Então, é uma questão que foi amplamente debatida nessa nova versão da norma de perícias 13752 e que a gente traz para definitivamente a gente ter uma forma de fundamentar, né? Isso foi um enorme ganho que a gente teve técnico dentro dessa norma. E temos, então, a espécie de perícia do tipo vistoria, que são aquelas perícias que não pode se confundir a espécie de perícia vistoria com a diligência vistoria, né? A espécie de perícia vistoria, ela requer a diligência da vistoria, mas não necessariamente é aquele ato de ir até o imóvel, tá? A gente tem 3 tipos da perícia de vistoria. A gente tem a vistoria de constatação, a vistoria de análise comparativa de conformidade e a análise de causalidade, certo? Então, aqui, dentro da espécie de perícia vistoria, o que é a vistoria de constatação? A vistoria de constatação é aquela vistoria, como o próprio nome diz, que você constata o estado de um imóvel. Então, vamos supor, você constata em que estado que aquela obra foi parada. Então, você descreve, mas não é um relatório fotográfico,
tá? Ela tem embasamento técnico e tem pré-requisitos, inclusive, colocados na norma. Essa vistoria de constatação, ela traz um olhar técnico, por exemplo, uma obra paralisada. Quais as etapas que foram cumpridas? Você está constatando em que estágio que estava a obra no momento da paralisação, ou seja, no momento da vistoria que você fez, né? Ou, por exemplo, constatação, quando você faz a vistoria de vizinhança. Você entra no imóvel antes do início das obras de um contratante, verificar que estado que estavam os vizinhos. Isso é bom tanto para o empreendedor ali, para a construtora, quanto para o próprio vizinho. Por quê? No caso de aparecimento de alguma anomalia, seja uma infiltração, uma fissura, um problema de quebra de revestimento, você tem a situação antes para fazer a análise. Então, você tem um laudo de vistoria de constatação de estado do imóvel, daquele imóvel vizinho, e se ele tiver alguma ocorrência naquele imóvel, ele consegue comprovar, tanto a construtora quanto o proprietário do imóvel, que aquela anomalia existia ou não existia antes de começar o empreendimento. Então, também uma perícia muito contratada hoje no mercado para ter esse documento importantíssimo em mãos durante a obra, né? Temos também a vistoria de análise comparativa de conformidade. O que é isso? A perícia de vistoria de análise comparativa de conformidade é aquela que você tem um padrão pré-estabelecido e você vai checar se aquele padrão foi atendido. Então, por exemplo, eu tenho um projeto e eu tenho que ver se aquele projeto foi cumprido conforme, vamos dizer, de arquitetura, né? Porque o projeto de estrutura você não vai conseguir numa análise visual. Se isso for requerido, você vai precisar de outros ensaios e estudos de equipamentos para verificar, mas que também é uma vistoria de conformidade. Mas o meu exemplo vamos supor que você tenha um projeto arquitetônico e a obra foi entregue e as partes estão discutindo se aquele projeto corresponde ao que foi entregue. Então, isso você está fazendo o quê? Uma vistoria de análise comparativa de conformidade. Está conforme o projeto? Está conforme um padrão pré-estabelecido? Por exemplo, quando eu comprei o imóvel, eu comprei baseado num folder de venda. E aquele folder de venda me falava que o acabamento era esse, e o que me foi entregue não é isso. Então, quando você vai fazer esse tipo de perícia, você vai fazer uma perícia de vistoria, de análise comparativa de conformidade, certo? Então, você tem um padrão pré-estabelecido e você vai lá fazer a vistoria. Por exemplo, norma de acessibilidade. Existe uma dúvida se aquele imóvel cumpre ou não a norma de acessibilidade. Então, você tem lá a norma de acessibilidade, você vai lá medir se a altura do corrimão, se a barra está no lugar certo, dentre tantas outras coisas que envolvem a acessibilidade, que não é o caso da gente falar neste momento, né? E temos a última, que é a espécie de perícia de vistoria de análise de causalidade. Essa é a perícia investigativa, é onde a gente faz o nexo causal da patologia, né, da anomalia, do vício, com a origem. Então, no caso de uma vistoria de constatação, existe lá infiltração. Você vai, constata a infiltração, coloca no laudo e entrega. No caso de análise de causalidade, não. Ele vai além, ele tem outros procedimentos, né? Ele vai desde constatar que aquela manifestação patológica existe e ele faz todo o nexo causal. Então, assim, olha, existe uma infiltração devido à deficiência da impermeabilização do pavimento superior, e aí você descreve, não é só colocar, existe uma infiltração do pavimento superior, não. Você faz uma análise minuciosa e descreve aquela patologia até você chegar na conclusão da manifestação patológica. Então, você fala, esse exemplo que eu dei, você tem lá uma manifestação patológica de umidade que
parece uma infiltração, mas no laudo como é que você vai fazer? Você vai colocar que devido, supondo, a uma imperfeição na manta, a água proveniente do chuveiro do banheiro do piso superior, entrando, permeando essa reentrância da manta, encontrou a laje, por capilaridade, ela ultrapassou aquele elemento estrutural, chegando até a face inferior, demonstrando a manifestação patológica verificada. E pá, coloca a foto. Né? Então, assim, a análise de causalidade, ela é fundamentada e ela descreve a patologia. Ela mostra a manifestação patológica, ela descreve o mecanismo que deu origem àquela manifestação patológica. Isso é uma perícia de vistoria de análise de causalidade. Eu acho que, assim, são vários tipos de perícia, né? São divididos em tipos, em espécies de perícia, e é importante a gente conhecer para poder explicar para o cliente qual é a necessidade dele. Porque se ele precisa de uma simples constatação, que a gente chama de simples, mas que não é, dependendo do caso, tão simples assim, você não vai oferecer, por exemplo, uma vistoria de análise de causalidade. Porque ele não está perguntando a origem, ele só quer documentar o estado do imóvel. E aí, com certeza, os honorários também são diferentes. E, de repente, você cobra para constatar e o cliente exige que você busque o nexo causal. Então, eu acho que seguir esses preceitos da norma com relação ao tipo de perícia que você está lidando é muito importante, inclusive para a relação cliente-contratante, né? Vamos aqui para o próximo. Aqui essa explicação toda, né, que eu fiz aqui. Eu trago escrito nesse slide o que é avaliação de bens, o que é exame. No próximo, as espécies de perícia de vistoria, vistoria de constatação, vistoria de análise comparativa de conformidade e vistoria de análise de causalidade. Aqui está escrito e documentado, caso vocês tenham alguma dúvida, consegue consultar aqui a descrição que existe na norma de perícias. E o último aqui das espécies de perícias, a descrição da vistoria de constatação, né? Análise comparativa de conformidade, análise de causalidade. Agora aqui eu trago esse slide com esse quadro, porque quando a gente fala de vistoria de análise de causalidade, que é aquela mais completa, investigativa, onde a gente busca normalmente a origem, mas o cliente ele vai além daquilo, ele quer a origem e ele quer o quê? A responsabilidade e muitas vezes o valor de recomposição do dano. Então, isso tudo é importante antes de começar a perícia, você acordar com o seu cliente, até qual profundidade vai a perícia. Você quer que eu fale tecnicamente a origem, você quer apontamento de responsabilidade, você quer apontamento de custo, para isso envolve orçamentação, então é importante você saber qual é o escopo, quantas horas você vai precisar para não haver esse problema depois da contratação. E aí nesse slide eu trago o que a norma de perícias de engenharia e arquitetura, ela exige, né, quando a gente fala de vistoria de análise de causalidade. A gente tem que classificar as anomalias, né, as ocorrências, segundo duas formas, quanto à origem e quanto à natureza. São coisas diferentes, né? Aqui eu trago, quanto à origem, ela pode ser classificada como anomalia, como falha, caso fortuito e força maior. O que é uma anomalia endógena? Uma anomalia endógena é aquela que está associada ao projeto, está associada à concepção, né, daquele imóvel. Então, por exemplo, uma especificação de material incorreta ou uma determinação de projeto também incorreto, isso é uma anomalia endógena. Então, quando você fala essa anomalia é endógena, ela já traz um arcabouço conceitual.
Porque quando você fala que a anomalia é endógena, você já está reportando a responsabilidade disso ao próprio construtor, né? A execução daquele serviço, daquele bem, no caso de obras daquele imóvel. Então, quando você fala anomalia endógena, você não está falando a responsabilidade é do construtor. Porque quem vai falar de quem é a responsabilidade não é o engenheiro, é o juiz. Porque o engenheiro não julga, ele dá elementos para o juiz fazer um julgamento justo, né? Exercer ali a justiça. Então, quando você fala, essa anomalia é uma anomalia endógena, você está falando para o juiz, olha, a responsabilidade é do construtor, porque é um problema de projeto. Aí o juiz, ele vai falar que a responsabilidade é do construtor. Para nós isso é ótimo, porque não nos cabe apontar responsáveis, né? O que é uma anomalia exógena? Deixa eu voltar aqui. A anomalia exógena é aquela que é associada a fatores externos, então provocada por terceiros também. Vamos supor que você tem um imóvel e passa o metrô próximo. Aquilo causa uma vibração, aparecem trincas. Isso não é um problema endógeno. Não é que não foi previsto no projeto. Foi uma situação posterior. Então, foi uma intervenção de um terceiro que causou aquilo no seu imóvel. Então, quando você, engenheiro, fala é uma anomalia exógena, você já tira a responsabilidade do construtor e também tira a responsabilidade do proprietário. É de um terceiro, é de uma intervenção externa. E quando você fala anomalia funcional, você fala que é uma anomalia que está associada a quê? A vida útil, ao término de vida útil, decrepitude, obsolescência. Então, o que você está falando? Olha, nessa vida tudo tem um prazo, né? Inclusive as edificações, apesar de acharem que são eternas, lógico, tem que serem feitas as intervenções de manutenção, mas os sistemas possuem vida útil, né? E esses sistemas precisam de intervenções, muitas vezes, e até da troca do próprio sistema. Então, quando você fala que é uma anomalia funcional, você está dirigindo essa responsabilidade ao término de vida útil daquele sistema ou daquele elemento. Quando você fala, olha, vamos dar um exemplo. Você tem um sistema de impermeabilização. E aí você tem uma infiltração. Aquele sistema de impermeabilização está lá há 20 anos. Ah, deu um problema de infiltração. É culpa do construtor? Não, porque o sistema não é entregue para durar 20 anos. Então, é um término de vida útil. Então, é uma anomalia funcional que requer intervenção. E isso, quando você fala que é uma anomalia funcional, também você já dá esse viés para que o julgador ou para aquela pessoa que vai fazer a análise do seu laudo entender por que aquela anomalia existe, né? E quando você caracteriza aquela anomalia como falha, você está falando que aquela ocorrência prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho inferior ao requerido. Ou seja, aquela falha está prejudicando o sistema. É uma ocorrência que prejudica a utilização e provoca um desempenho daquele sistema de forma inferior ao que ele necessita entregar, né? Caso fortuito e força maior, você está falando de coisa imprevisível ou de inevitável, né? Caso fortuito, imprevisível, força maior, inevitável. Quando você fala de falha, a gente entra no mérito da manutenção, né? No mérito do proprietário ou do gestor daquele imóvel ter sido ausente com relação àquele sistema na própria manutenção do sistema. Então, quando você fala falha, lógico, pode ser por isso, como pode ser por outra coisa. Veja que, quando você determina que a origem é uma falha, você fala apenas que prejudica o desempenho do sistema, mas você não está falando que é problema de manutenção, você pode ter um outro motivo, né? Isso a gente vai ver quanto à natureza, tá? Então, anomalia endógena, exógena funcional, falha de uso, de manutenção e de operação são questões de origem, de uso. Falha de uso, por exemplo, você tem ali um equipamento e a pessoa está usando de forma indevida.
com uma capacidade superior ao projetado. Então, não é um problema de manutenção, não é um problema de terceiro, não é um problema de projeto, mas é um problema, uma falha de uso. Então, o próprio usuário está fazendo um uso indevido daquilo, utilizando de forma indevida. Aí existe, sim, a falha de manutenção, que é quando precisa da intervenção do gestor, do responsável pela manutenção, e tem a de operação, quando aquela pessoa que faz a operação, vamos supor, daquela bomba, não está sabendo fazer, está desligando de forma incorreta, isso causa uma sobrecarga, que causa ali uma falha, que não é de manutenção, não é de projeto, não é do usuário, é uma falha de operação. É longo, muito é intenso. Vamos ver se eu consigo dar uma acelerada agora. Eu costumo fazer esses resumos aqui nas questões. Acho muito importante essa relação de definições, né? Que a gente tem que usar no nosso laudo. Vício é uma anomalia ou falha que impacta na perda de desempenho dos sistemas e componentes construtivos. Pode ser inadequação de produto, pode ser uma especificação incorreta, isso é um vício. Vício construtivo é aquele que causa impacta na perda do desempenho, mas tem a ver com projeto e execução. Quando a gente fala de vício aparente, o vício aparente é aquele visualmente constatável por qualquer pessoa, leigo de engenharia. Ele constata, é um vício aparente. Né? Vício oculto. Vício oculto é aquele que você não consegue verificar de cara. Você precisa de um tempo de uso, que ele vai se manifestar com o tempo. Então, isso é um vício, que ele já existia lá no início, mas ele não era detectável. Ele apareceu com o uso, com o tempo, com o passar da vida, né, daquele elemento. Vício de informação. Vício de informação, ausência ou deficiência de informação de manual de uso, operação e manutenção, aonde o construtor não informa qual que é a correta manutenção, isso é um vício de informação. Defeito é um vício, né? É um vício relacionado com solidez e segurança. Então, quando a gente coloca solidez e segurança, não é só um vício, ele é um defeito, né? Ameaça à saúde, enfim. Avaria e estrago físico. Estrago físico de elemento, componente, isso é avaria, ocasionado por um agente externo. Então, o carro bateu, é uma avaria. Bateu no pilar, causou ali um desprendimento de argamassa de cobrimento. É uma avaria, certo? Mutilação é retirada de sistema. Você mutilou o sistema. Você tirou uma bomba do sistema. Você retirou uma torneira do sistema hidráulico. Isso é mutilação. E decrepitude, que é o desgaste da construção e das partes por causa do envelhecimento natural. Então, veja, são definições importantíssimas e de duas formas, de origem e de natureza. Sei que é comprido, é complexo, mas você lendo e estudando consegue, e isso é importante colocar no laudo técnico, classificar segundo essas duas formas, né? E aí aqui eu falo das normas que a gente utiliza normalmente aí nos nossos laudos de perícia, que é a 3752, 17170, que é a norma de garantias, a norma de desempenho 15575, a norma de manual de uso, operação e manutenção 14037, a norma de manutenção das edificações, que é 5674. São normas de cabeceira para o perito, que faz perícias de análise de causalidade, né? E aí, não esqueça nunca, você tem que analisar documentos, então você precisa olhar o tempo de entrega daquele empreendimento, manual de uso, operação e manutenção, relatório de manutenção é muito importante, você olhar quais foram as intervenções que foram feitas pelo gestor daquele imóvel, a matrícula, os projetos, memorial descritivo, laudos de reforma, aquelas reformas que são exigidos, os laudos segundo a 16280, para ver quais foram as intervenções que teve, enfim. Precisamos, lógico que todos esses documentos é o melhor
mundos. Muitas vezes a gente não tem tudo isso, mas não podemos nos furtar de pesquisar a existência de tudo isso, né? E lembrar aqui das perícias multidisciplinares. O perito, ele precisa ter em mente que trazer um colega para fazer parte do trabalho dele, de outra disciplina, só engrandece o trabalho dele, ao contrário de exorbitar o seu trabalho. Um mecânico, um eletricista e um civil. Vamos formar uma equipe multidisciplinar e não vamos exorbitar, porque não é interessante para quem está te contratando e para a efetividade do seu trabalho, né? A gente precisa aí saber que precisamos das pessoas próximas aí de confiança, dos técnicos de outras habilitações, para que nosso trabalho esteja robusto e para que o nosso trabalho tenha efetividade, né? Aqui, nesse próximo slide, eu explico as possessórias e dominiais, as perícias possessórias e dominiais. Tem como objetivo identificar e descrever as características físicas e dimensionais de um terreno, analisar os requisitos de propriedade, domínio, posse, ocupação em situações fáticas, instruir tecnicamente procedimentos relativos às questões possessórias e dominiais. Foi o que a gente já tinha falado. Outro tipo de perícia, avaliação de impacto em contrato de obras e serviços. Também já explicamos aqui que é aquela análise de se houve um desequilíbrio da contratação ou se aquilo estava previsto inicialmente, né? E temos a avaliação. Temos pouco tempo aqui para falar, vou tentar ter o máximo sucinta possível. Já falamos bastante, mas a gente tem dentro da avaliação valores. Quais os valores que a gente pode buscar? Pode ser valor de mercado, liquidação forçada, patrimonial, risco, valor de risco, valor em uso, valor econômico, valor sinérgico, valor... Tudo isso está definido na 14653, aquela norma de avaliação de bens que existem 7 partes. Tá? E quais são os métodos que a gente pode usar para avaliação? A gente tem método comparativo de custos, quantificação de custos, renda, evolutivo e involutivo. Não somos nós que escolhemos o método, é o método que escolhe, na verdade. Eu costumo falar, parece bobagem, mas não é. Por quê? O que vai decidir qual o método que você vai usar é quais elementos você possui. Se você está fazendo avaliação de um imóvel onde você tem diversos outros imóveis comparáveis, você vai dar, conforme diz a norma, inclusive, o comparativo. Se você não tem, você pode partir para um involutivo. Ou o evolutivo, que é aquele que pega valor de terreno em separado do valor da benfeitoria. Então, existem diversos métodos e a gente precisa, de preferência, conhecê-los todos. Por quê? Dependendo da situação, a viabilidade e o melhor método a ser aplicado é um desses aqui. Então, não adianta eu saber só o método comparativo, porque vai ter situação que eu não vou conseguir aplicar o método comparativo. Então, eu preciso conhecer todos os métodos para poder entrar no mercado de avaliação de forma segura, consistente, né? E se prevenir também de problemas. Porque quando a gente tenta fazer uma coisa dentro do que nosso conhecimento e exige um conhecimento extra, a gente arruma um problema se não for buscar esse conhecimento extra. Então, isso é responsável. Começamos aqui a avaliação, nesse próximo slide, com análise de documentação. Então, a gente pega a matrícula, a gente pega a foto aérea de localização, todos aqueles elementos de propriedade e posse, né? Análise, por exemplo, de termo de entrega para saber quantos anos, há quanto tempo foi entregue, etc., para a vistoria. Depois de você analisar, não saiam para a vistoria sem analisar a documentação. Porque é analisando a documentação que você vai saber o que você tem que se atentar na vistoria de avaliação, né? Aí você vai para a vistoria. Eu coloquei aqui nos slides algumas coisas que eu acho importante, que eu recomendo que vocês se reportem, deem uma olhadinha, porque assim, ele te dirige de uma forma que você não se perca, né? Então, fisicamente na documentação das informações que a gente tem, identificar o padrão.
identificar o estado de conservação e outras coisas que você pode ver ali de relevante na vistoria. Então, é um levantamento de campo, né? Depois a gente vai para a pesquisa imobiliária. Pesquisa imobiliária é um momento extremamente importante, porque é de onde vai sair a informação que vai chegar no que a gente busca lá no final, que é o valor, né? Então, fazer visita a imobiliárias locais, ver na internet, sim, quais são os dados, ver classificado. Aqui coloca em jornais locais, acho difícil hoje em dia, a menos que seja numa cidade muito pequenininha, a gente ter aí anúncio de classificado em jornal, mas eu já tive situações que foi necessário. Por isso que eu acho importante estar aqui. Então, nós temos que ter o máximo de informação possível para buscar esses elementos para a gente poder escolher a metodologia que a gente vai usar. E recomendo aqui que as fontes dessas informações têm que estar claras. Então, assim, com quem você pegou essa informação? Se foi na internet, coloque o link, a data de consulta. Se foi o corretor, coloque o nome do corretor, o telefone do corretor. E os dados do imóvel têm que ser completos. Então, não basta você colocar, fica na Avenida Ipiranga. É Avenida Ipiranga, número tal, conjunto tal. Muitas vezes na internet a gente não consegue o conjunto, o número do conjunto, né? Mas pelo menos qual é o condomínio a gente precisa, né? Se for o caso de conjuntos comerciais, lógico. Então, assim, endereço completo dentro da possibilidade, mas que seja possível localizar. Tem que ser aferível e auditável, né? Depois a gente parte para a interpretação dos dados, onde a gente vai interpretar com relação à localização, legislação urbanística, né? Que aí entra a questão de potencial construtivo, de tipo de atividade que pode ser desenvolvida. Tem que entrar também nas características físicas do terreno, com relação a formato, área, posicionamento, topografia, se é em aclive, se é em declive, tudo isso tem que ser ponderado na avaliação. As características físicas de padrão, estado de conservação, arquitetura, outros intangíveis que podem estar afetados, por exemplo, questão de patrimônio histórico, né, que também tem uma parte da norma exclusiva para patrimônio histórico. Visitar a prefeitura, levantar dados na prefeitura é muito importante, né? Mapa de zoneamento, lei de parcelamento, acho que aqui os engenheiros da prefeitura, melhor do que ninguém, conhecem esse tipo de legislação, isso impacta no valor do imóvel, né? Plano diretor, APAS, para depois a gente partir para os cálculos técnicos. Quer dizer, a gente tem um longo caminho a percorrer até chegar na hora de sentar para fazer o cálculo, né? Não é ir fazer a vistoria, sentar e calcular. A gente tem uma série de coisas que tem que ser feitas aí. E aqui, nesse próximo slide, eu coloco as partes da norma, que eu estou aqui falando 7 partes e não cito quais são. A parte 1, que é procedimentos gerais, a parte 2, imóveis urbanos, a parte 3, imóveis rurais, parte 4, empreendimentos, parte 5, máquinas, equipamentos, instalações, bens industriais, parte 6, recursos naturais e ambientais, e a parte 7, patrimônios históricos. Então, assim, é muita coisa que tem que conhecer e buscar. Para daí, depois de ter feito o cálculo, a gente partir para a elaboração do laudo de avaliação, que, conforme a 14653, também tem requisitos mínimos a serem cumpridos, que eu elenco aqui nessa lista: identificação do contratante, finalidade, objetivo, pressupostos e ressalvas, identificação e caracterização do bem, diagnóstico de mercado, indicação do método utilizado, justificar porque aquele método foi utilizado, especificação da avaliação e planilha de cálculo, né? E continuamos aqui, tem outras coisas que precisa. Se for o comparativo direto, explicar quais foram as variáveis utilizadas, definição de critério e enquadramento de cada uma das características verificadas, tratamento dos dados, se for por inferência estatística, colocar, que a gente tem, né? A gente pode fazer por fatores ou por inferência estatística, então a gente tem que explicar, colocar todos os dados que foram utilizados, os gráficos que resultaram daquela inferência, né, os coeficientes, né, que foram obtidos depois do tratamento científico.
E o resultado da avaliação e data de referência. Todo laudo de avaliação tem que ter uma data de referência vinculada ao valor obtido. E aí, assinatura com qualificação legal, com o número lá do seu CREA, do seu CAL, né? Para que, finalmente, nós tenhamos o que nós buscamos, que é o resultado, né? Então, todo mundo quer saber o resultado, mas nós, para chegar no resultado da avaliação, existe um longo caminho a percorrer e que deve ser seguido criteriosamente, né? Então, aqui eu falo que a engenharia de avaliações é um conjunto de conhecimentos técnicos científicos especializados, aplicados na avaliação de bens. Precisa ter conhecimento de engenharia e arquitetura, que são fundamentais, né? Existe uma diferença entre opinião de mercado e laudo de avaliação. A gente tem o PETAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, que é de corretor de imóvel, que nada mais é que uma opinião de acordo com a sensibilidade de mercado dele, diferente do nosso trabalho. Nosso trabalho é um laudo científico, é um laudo auditável, verificável, né? E tem toda a explicação científica que qualquer profissional que conheça a engenharia de avaliação consegue verificar aquele laudo cientificamente para chegar naquele valor. Então, ele é auditável, não é uma opinião de valor do profissional, como é o caso dos corretores de imóveis. É diferente. O engenheiro e arquiteto, ele cumpre norma e ele prova cientificamente, fundamentadamente, o valor que ele chegou, né? Para trabalhar com avaliação de imóveis, é muito importante que o profissional desenvolva e se aprimore constantemente, né? É uma avaliação, existem avaliações que são mais simples, mas existem avaliações extremamente complexas. Então, vamos nos aprimorar, estudar, porque a avaliação de bens não é uma ciência superficial, né? E o ambiente judicial ou o ambiente de negócios, que é o extrajudicial, precisa que a gente tenha uma base técnica robusta e fundamentada. Não é uma opinião. Aqui eu trago inspeção predial, que não é perícia. Eu só trouxe isso para falar, gente, inspeção predial não é perícia, não serve de laudo preliminar. Inspeção predial é um trabalho de verificação de uso e manutenção, certo? Que você faz um plano de manutenção, é para outro objetivo e finalidade, não é perícia e inspeção predial. Aqui eu trago novamente a questão da violação das patentes, que eu falei lá no início, que nós precisamos nos enfronhar, porque é nosso e nós não temos aí a atuação dos engenheiros nesse sentido. E aqui eu trouxe um caso prático. Então tá, então vamos lá. Isso aqui é uma perícia que eu fiz, que eu trouxe para vocês, que é uma perícia da espécie vistoria, de busca de nexo causal, né, que é aquela investigativa. É um condomínio, um prédio, uma edificação habitacional, duplex, cobertura, onde tinha no pavimento inferior uma umidade no canto desse dormitório, e sobre ele tinha um banheiro. Então, obviamente, que todo mundo que chegava lá e via aquela mancha de umidade falava, é o banheiro que está infiltrando para o quarto. Isso fez com que o proprietário fizesse uma baita reforma, arrumasse todo o banheiro, gastasse uma boa quantia e pintou o apartamento. O que aconteceu depois? Lá estava novamente a mancha de infiltração. Bom, então só pode ser da fachada. Todo mundo, é fachada, é fachada. Isso causou um estresse com o condomínio, porque houve aí uma discussão que o condomínio falava que não, que a fachada tinha sido refeita, que existia manutenção. E tinha um cheiro desagradável de umidade, né? E um cheiro, e uma mancha escurecida, e ele retirou o armário para deixar ventilar, e nada adiantava. Depois de 11 anos, convivendo com aquele mau odor e prejuízo e desgaste, resolveu chamar um perito para fazer uma investigação. Aqui nessa foto inferior do meio, a gente tem aí o que ele fez antes de eu chegar. Ele abriu o forro,
porque tinha mancha no fundo, colocou um papel para tampar, abria a janela, enfim. Aqui é a minha perícia. Depois de aberto o forro, eu verifiquei ali as instalações. Veja aqui no slide anterior, eu coloquei o projeto, né, de hidráulica e pluviais da cobertura. E aqui o que tem? Tem as tubulações que existiam dentro do forro, o equipamento, esse equipamento da foto superior ao meio, é uma foto termográfica, né, para detectar ali se havia alguma infiltração. Aí, a outra, a gente fez também aqui nesse inferior à esquerda, a gente fez o teste de estanqueidade do box. Fizemos lá, fechamos o ralo, fizemos uma lâmina d'água, coloquei um traçador químico e olhei embaixo com a luz negra e não tinha nenhuma infiltração, ou seja, foi excluída a hipótese da infiltração do box. Subi na cobertura e vi que tinha um respiro de esgoto. Esse equipamento aqui, inferior à direita, é um equipamento de vídeo, como se fosse uma laparoscopia, né? Uma microcâmera que a gente coloca dentro de tubulações para verificar como é que estão essas tubulações internamente. Aqui é o vídeo. Eu acho que antes de passar o vídeo, eu quero explicar o que eu detectei. Não era problema de fachada, não era problema do banheiro, era um problema de projeto. Por quê? De projeto não, desculpa. Um problema de execução. Por quê? O projeto, ele fazia a conexão do respiro da prumada exatamente naquele canto do banheiro e subia, né, aquela tubulação vertical laranja que sairia aqui nessa chaminé aqui da cobertura, vamos chamar de chaminé, que é uma tubulação de respiro, né? Só que quando foi executado, o que eles fizeram? Eles não conectaram o respiro da prumada nessa tubulação que subia para a cobertura. Eles conectaram numa tubulação de águas pluviais, eles deixaram aberto e conectaram essa tubulação de respiro que dá na cobertura nas águas pluviais, ou seja, todo o respiro da prumada daquele edifício estava dentro do dormitório do meu cliente. Então, todo aquele mau cheiro, aquela umidade que fica no ar, resultava naquela manifestação patológica de mancha e não era nem do banheiro, nem da fachada. Então, ser perito requer aí um pouquinho de paciência e investigação, né? Aí aqui eu coloquei um vídeo. Vou passar aqui. O que é esse vídeo? É aquela microcâmera que eu coloquei dentro do forro e que eu detectei que aquela tubulação laranja que vinha da prumada das unidades inferiores estava aberta dentro ali do forro do cliente. Tá vendo? Esse outro vídeo é o sensor, porque o que eu fiz? Eu coloquei aquela câmera por dentro do respiro lá da cobertura do ático, coloquei por dentro. E aí, esse sensor, ele é um sensor sonoro, conforme ele se aproxima daquela câmera, ele dispara um som que diminui o intervalo do apito, conforme se aproxima, até que ele fica contínuo, porque você achou onde está a câmera. E onde é que estava? Na tubulação branca, ou seja, na tubulação de pluviais. E para finalizar, trago aqui o IBAP São Paulo. Nós somos um instituto de peritos, né, de avaliadores e peritos de engenharia, engenheiros agrônomos, arquitetos, que nos reunimos dentro desse instituto para desenvolver trabalhos, para realizar cursos, debates, congresso, eventos, seminários. Então, convido a vocês que têm interesse na área de avaliação e perícia, nos façam uma visita. Nós temos assembleias, todas as assembleias têm uma palestra. Nós temos também palestras mensais, temos câmaras, 5 câmaras técnicas, que é segurança do trabalho, perícia, avaliação ambiental e inspeção predial. E desenvolvemos trabalhos nisso. Você pode participar dessas câmaras de forma gratuita, não precisa nem ser associado, mas eu recomendo se associar, porque vale a pena. Nós temos no IBAP convênio, vamos agora promover
um convênio com a CEAM, que está em vias de acontecer aí para que possamos promover descontos para os associados da CEAM. Temos o maior orgulho de estar conseguindo fazer esse termo de cooperação com os associados aqui da CEAM, trazer esses profissionais aqui da Prefeitura para atuar nas perícias de engenharia. Estamos à disposição, convidamos vocês para participarem das nossas assembleias mensais com palestra técnica. Vamos promover também mais dessas palestras, né? Aqui na CEAM, o IBAP está sempre aberto para trazer discussões e conteúdo técnico para vocês. Nós temos aí, ó, assembleias mensais, elaboração de estudos, normas, participação das normas da BNT, temos uma pós-graduação com Mackenzie, temos as câmaras técnicas mensais, os nossos cursos, temos cursos presenciais e à distância, cursos também que podem ser promovidos com a CEAM, né, de cursos corporativos que a gente pode fazer do IBAP com a CEAM. Deixo aqui a minha sugestão para que a gente desenvolva cada vez mais essa parceria e possamos trazer aí os nossos cursos para vocês aqui dentro da associação. E temos nossas publicações, que são publicações abertas ao público, sem custo. Temos várias cartilhas de todos os assuntos que estão disponíveis na nossa biblioteca virtual, no site do IBAP São Paulo, para que vocês consultem livremente, né? Regulamento de honorários também está aberto de forma gratuita para que vocês possam se embasar e convidamos a se associarem, seja como estudante, seja como profissional ou como empresa. Então, deixo aqui o meu muito obrigada pela oportunidade de trazer esse conteúdo corrido, passei do tempo, depois editem, porque eu acho que eu extrapolei, mas eu me empolgo mesmo, é um assunto apaixonante, convido vocês a se apaixonarem também pela perícia de engenharia, arquitetura e pela avaliação de bens, e fico à disposição, se tiverem dúvidas, vou deixar meu e-mail com a CEAM, vocês podem encaminhar, que eu vou receber as dúvidas de vocês, e na medida do possível eu vou tentar esclarecê-las. E agradecer a oportunidade, o convite do Damaro, para trazer aqui esse conteúdo. Fico à disposição no IBAP esperando vocês. Obrigada.